necessário debater, porque lá está colocada a questão da identificação dos animais, né? E aí, salvo numa situação que o artigo 9 observa, vereador, que é a condição de insuficiência socioeconômica previsto no artigo, o responsável pelo animal fica também responsável pela identificação. Então, nós não temos, como eu não tenho noção, né, Alô, como nós não temos noção do custo desse procedimento, eu não sei como que nós o uso dessa tecnologia, se nós lançamos um programa de identificação, se isso para poder inserir assim a tecnologia no fato contribuir, né? Porque às vezes deixa para o responsável, mesmo que não tenha aquela questão da insuficiência econômica, né? Mas a pessoa fica desestimulada a fazer. Então, nós colocamos no capítulo 3, nós, vereador, eu estava sugerindo aqui uma análise. Artigo 30 e 31, a proposta, né, incorpora um projeto da minha autoria que está tramitando na casa, que é a discussão do direito à moradia, né? Fala do direito à moradia, enfim, e discute alguns critérios, algumas obrigações, né? E no nosso projeto, nós já vínhamos discutindo com algumas pessoas uns dispositivos que fala também, disciplinando um pouco a ideia do uso do espaço comum, de condomínio. Então, eles iam fazer algumas observações. Então, nós estamos conversando, pedindo que eles façam as observações agora, aqui direto no Estatuto. Porque aí eles disseram que além da garantia da moradia mesmo, daqueles critérios já estabelecidos, enfim, que eles vêm adotando, tinha também essa coisa da convivência de animais em alguns dos espaços, enfim, que eles queriam observar. Então, isso está em curso. Bom, uma outra observação que nós fizemos, que nós avaliamos, né, no artigo 43, que é inciso 3º. É isso no novo já, né? É no novo. Já vi o defeito. Aqui é o seguinte, atualmente, né, a legislação em vigor sobre a eutanásia, ela pede o laudo de dois veterinários. E aqui, a proposta remete a um único veterinário, servidor público. Então, eu acho que é um debate que nós precisamos fazer, né, a respeito disso, para ver como que você consegue equilibrar, porque me parece assim, né, que aí duas figuras, dois especialistas, eu não sei exatamente como é que era, se são externos ou internos, ou um interno e externo, então o Flávio como tratar essa questão, a gente fez essa observação.
Bom, depois... Bom, aí tem umas outras observações, mas eu queria passar só para eu poder organizar isso aqui, depois eu retomo a palavra para que outros façam também as suas observações. Tá? Aí eu vou organizar aqui. Quero agradecer a presença do vereador André Bonzuben, sempre preocupado com a causa, nós sabemos, e do nosso amigo Flávio Lamas, que dispensa comentários sobre o tema. Eu abri a nossa reunião dizendo que nós enviamos ao novo departamento uma cópia daquilo que nós fizemos, avisando que não existe inflexibilidade de forma alguma, desde que seja para alcançarmos um projeto que seja bom para Campinas, bom para a causa animal, e que a Câmara se dispõe a discutir qualquer item. E eles mandaram algumas críticas, não sei se o senhor já recebeu, mandei para o senhor, né? E nós fizemos questão de enviar, inclusive, porque nós sabemos do valor que o senhor tem para Campinas nesse assunto, em todos os assuntos, né? Mas nesse principalmente. E então nós enviamos, e reitero aqui, que nada é inflexível. Nada. Tudo é flexível, tudo nós vamos ver aquilo que é bom para Campinas, aquilo que é bom para a causa animal. Nós queremos formatar um projeto onde toda a comissão vai assinar esse projeto para que nós possamos trazer, o dia que nós trouxermos para votar, que seja redondo e que seja de fato, não apenas nós, em época de eleição, carregar um cachorrinho no colo, né? Não é isso que nós queremos, não, né? Nós queremos, na verdade, que seja bom de fato, para que nós possamos pôr a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade e com honestidade. Então nós passamos a cópia. Eu disse que hoje nós, providência divina até, o seu Paulo não pôde estar presente hoje, para que nós possamos conversar enquanto vereadores, enquanto conselho, para que nós possamos definirmos uma linha de trabalho para uma próxima reunião nós estarmos sim com o Paulo. Aí sim, nós vamos discutir item a item, nós vamos marcar uma tarde de conversa para nós colocarmos um ponto final em tudo, para que possamos sair com uma peça pronta para Campinas. Então, todos os vereadores da comissão, inclusive o André, nós conversamos numa outra reunião sobre um outro assunto, ele me disse, quero uma cópia porque quero também colaborar. Eu acho que é muito importante a presença de mais vereadores e todos os interessados para que saia acho que tudo na Câmara tem que ser assim, tudo para sair redondinho o projeto e que nós possamos ver Campinas crescendo. Vou passar agora a palavra para a Neuza. Bom dia a todos. Vereador André, Paulo Búfalo, os demais aqui presentes, meu bom dia. Eu acho que, eu não tenho dúvida, da forma que está correndo, é o que precisamos para dar sequência no que na verdade, nós somos criticados da maneira que hoje os animais são tratados. É muita busca, é muita solicitação, é muito apego aos animais e pessoas que não têm como ter recursos para isso. Então, eu acho, analisando bem, falando sobre, como você falou, que a gente vai discutir mais, a gente procura dar, sim, quanto mais atenção a eles, porque são amigos indefesos. Então, nós temos que lutar por isso, sim. Nós começamos esse projeto, né Flávio? Mas o assunto é muito dinâmico, né? O assunto vai evoluindo e nós precisamos estar atentos à evolução, porque o mundo é dinâmico, né? E então nós viemos sem pressa e com muita clareza, né? Fazendo a coisa acontecer. Ainda me lembro muito bem, logo no começo do mandato, quando nós definimos as comissões, eu procurei o vereador Paulo Búfalo, porque eu sei que ele é interessado na causa e trabalha. Eu disse a ele, nós estamos em curso com o Estatuto dos Animais, Paulo, e eu quero que você
nos ajude, você enquanto comissão, enquanto vereador, para que nós possamos assinar juntos, né, Paulo? Falei, né? Para que nós possamos, enquanto comissão, fazer para que fique o nosso nome na história, mas não por causa de glória, nada, mas porque para que fique realmente registrado que nós trabalhamos essa causa. Muito me incomoda, já falei, aquela historinha de pegar um cachorrinho na época da eleição, isso aí para mim é superação. Mas então eu passei, o Paulo tinha algumas críticas, acho que já fez passo a palavra ao senhor. Tá, bom, retomando aqui, é evidente que nós fomos pontuando a partir da proposta que o vereador nos enviou, com as observações do Paulo Anselmo. Eu teria duas aqui mais relevantes novamente. Bom, no artigo 91, lá no inciso 1º, essa questão do depositário fiel designado pela autoridade policial, enfim, é que geralmente a autoridade policial nessa área aqui no município, nem sempre ela está bem estruturada para poder fazer essas recomendações, né? Eu não sei se seria o mais adequado. E já pensando nisso, né, se nós não devíamos ter um banco de depositários aí, sei lá, coisa desse tipo, credenciada junto ao conselho, junto ao departamento de bem-estar animal, enfim, para executar justamente essa relação. Bom, nós sabemos assim, não temos como comprovar, né, mas essa questão do comércio de animais é muito forte, e eu acho que a gente tem que trabalhar nessa situação com depositários fiéis aí que tenham uma relação com o município, tenham uma relação com o credenciamento, porque, por exemplo, você dá para a autoridade policial, como ela cuida de toda uma região, aí você tem um problema aqui no município, ele dava um depositário lá distante, né, que de repente não tem relação com o município, mas tem com o órgão estadual. Então isso talvez a gente tenha que pensar. E a última observação que nós fizemos, é lógico que depois podemos retomar, é da redação lá onde trata da questão dos espetáculos com animais no município, sobretudo a questão dos rodeios, porque a legislação ela diz dos espetáculos realizados no município e depois destaca inclusive os rodeios, né? E aqui nós acabamos ficando na redação do proposta aqui, acabou ficando dos espetáculos como um todo, genérico. Como está no 116. Então aí, como a proposta ao final é revogar o conjunto de legislações nessa área, né, fazer essa compilação e revogar o conjunto delas, a gente ter cuidado para não deixar brecha na redação, já que nós conseguimos avançar até agora. Então, e poder, eu acho que de conjunto aqui, a gente poder ouvir ter uma análise do conselho, né, ter um parecer do conselho municipal da nova configuração aí. Eu acredito que poder ir amparado para essa última as observações. Essa última colocação que o senhor colocou é muito importante, sim, porque é melhor sobrar o termo do que faltar, né? Se é para uma possível jurisprudência, então nós já fechamos, lacramos e passamos cedo em volta para que ninguém tire, né? Mas eu gostaria que o Flávio Lama sentasse aqui à mesa e falasse um pouco para nós, já que é a autoridade máxima de Campinas na causa animal. Você é meu amigo, dá para descontar um pouco de ser meu amigo e falar tudo isso. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite para participar da reunião. Esse debate é importante e eu dei uma lida na peça que o diretor do Departamento de Bem-Estar Animal, Paulo Anselmo, fez umas observações e também a intenção da gente debater isso no Conselho e fechar aqui na Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal.
Isso é muito importante. E realmente tem algumas coisas novas que inclusive a gente não verificou, que não estão nessa peça, que são, por exemplo, hoje em Campinas tem um departamento que cuida dos animais na prefeitura, mas também tem uma outra secretaria que cuida do bosque, do zoológico do bosque, e tem os animais dos parques. Ora, se a gente tem um departamento para cuidar disso, então a gente vai ter que mandar tudo para uma área só, porque senão vai ficar uma coisa muito... Não estamos dizendo que mude o orçamento de cuidado lá com o animal, que hoje está na Secretaria da Infraestrutura, de Serviços Públicos e tal, que continue, mas o cuidado com o animal tem que ser com o departamento correto, né? Então a gente precisa dar uma alinhavada nisso. O vereador Paulo Búfalo falou, por exemplo, da questão da mudança de uma eutanásia ser autorizada por um veterinário, que a legislação diz hoje que tem que ser um do município e outro de uma ONG. Por que foi feito isso? Porque no passado não tinha credibilidade do poder público, então tivemos que o Legislativo Campineiro aprovou a inclusão de um veterinário de uma ONG para que a gente tivesse um controle maior sobre isso. Ótimo, vem vindo desta maneira. Porém, a prática está revelando que na hora que o poder público precisa desse veterinário de ONG, não tem uma ONG que vai fornecer o veterinário na hora, até porque eles são voluntários. E imagina só, se um animal está em extremo sofrimento, ficar esperando a hora que a gente consiga alguém para isso. Tal. Então coisa, eu não estou dizendo que... Nós precisamos conversar sobre isso, porque vamos pensar em quem? No direito da ONG de ir lá para ter certeza, ou nós temos que pensar primeiro no animal que está sofrendo, que poderia já se resolver o problema, porque abreviar o sofrimento que é inevitável, né? Então, a gente não tem bola de cristal, a gente vai ter que debater isso e conversar o que seria da melhor maneira, né? Então, acho importante a gente não recuar nas leis que a Câmara já aprovou até hoje, e a gente, de alguma maneira, a gente queria aperfeiçoar, a gente mudar alguns termos que depois possam virar contra a gente. Eu cito exatamente a lei dos rodeios, que ficou ali claramente, lei do rodeio, né? Então, né? E acho também que os vereadores que já batalharam nisso até hoje, né? E são vários na Câmara de Campinas que fizeram vários projetos disso, com certeza não gostariam de ver o projeto, o trabalho que ele fez num momento importante da história da causa animal em Campinas, ser mutilado porque a gente não tomou um devido cuidado. Quer dizer, não custa nada, a gente tem lá uma lei, por exemplo, do vereador Tiago Ferrari, que permite a entrada de animais em parques públicos de Campinas. Se eu quiser ir no Taquaral hoje, com uma lei publicada no Diário Oficial, chegar e entrar lá, eu posso falar assim, essa lei do Tiago Ferrari está aprovada, promulgada, eu tenho direito a entrar a hora que eu quiser aqui. O guardinha lá vai tentar impedir. Então, não é correto a gente ter uma lei que esteja em vigor e ela não está sendo cumprida. Então, nós temos que discutir. Essa lei, isso aqui, nós vamos colocar em vigor? Bom, então, Prefeitura, avisa todo mundo que vai poder entrar. Por que a gente nunca brigou para entrar? Porque, na verdade, a gente é contra entrar. Fala, mas lá em São Paulo, no Ibirapuera, todo mundo não entra com os cães? Entra, gente, mas o que a gente conversou sobre isso, assim, por isso que precisa debater essas coisas ponto a ponto. A gente não pode entrar com um cachorro dentro do bosque do Jequitibás, porque pode levar uma zoonose, pode levar uma doença, que essa doença vai afetar os animais selvagens de lá. O leão, a onça, enfim, todos os animais de lá. Então, temos que tomar um certo cuidado com isso. Como é que a gente ficaria se estivesse andando naquela área de Cooper ali do Taquaral, e ali são centenas de pessoas todo dia, você encontrar o cocô de um cachorro ali porque um dono irresponsável não cuidou. Nós vamos ter gente contra a gente. Ou um que entra com o pitbull, solta ali com os gatos que a gente tem na lagoa. Então, não seria o caso, talvez, da gente delimitar uma outra área, digamos lá, só como exemplo e não como nenhuma colocação mais firme, mas, por exemplo, o cartódromo, ali na área do cartódromo,
se não tiver ou um dia, 2 por semana, ou todos os dias, em uma área ali que seja fechada, grande, porém, que a pessoa possa chegar com o cachorro dela e soltar ali, né? Então, poderíamos pegar os técnicos, mais gente, conversar e ver o que seria o conveniente. Nós não temos tradição de levar animais nos parques públicos. Tem na internet hoje um grupo que está pedindo a liberação em Campinas porque a pessoa veio de São Paulo e lá tudo pode. Lá tudo pode, mora lá. Não tem nenhum problema, né? Gosta de lá, vai para lá todo dia, não tem problema nenhum. Agora, impor porque ela gosta de lá, o que era lá, a gente tem que discutir a realidade daqui, né? A lei é municipal. A lei é municipal, né? Então a gente precisa discutir isso. A questão maior é a questão da venda, comercialização de animais, a fiscalização. O Paulo estava falando quanto ao fiel depositário, eu acho que o poder público pode estabelecer fiel depositário e delegados podem, né? Nós precisamos ter a nossa delegacia de volta, fazer funcionar, né? Precisamos fazer isso, e acho que a Câmara tem um papel fundamental nisso, e nós precisamos fazer isso. Só estávamos esperando passar as eleições, já acabaram, agora para poder a gente retomar isso sem paixão de cachorrinho no colo, né? Então, a gente resolver isso. Mas quanto ao Conselho Municipal, a minha sugestão pessoal, como presidente da Associação Amigos Animais de Campinas, faço parte do Conselho, sou vice-presidente, não seria debater isso lá e depois trazer para cá. Porque se debatermos isso lá e chegarmos a uma peça, nós vamos chegar aqui e brigar para que essa peça não seja mudada. E a comissão aqui é justamente para alterar, e acho que aqui que é o canal que tem que vir a colaboração de lá, mas para debater aqui. E o Conselho precisa entender isso. Eu não estou dizendo que, ou então aqui termina o trabalho, leva para lá e lá se faz uma análise e discute ponto a ponto, né? Eu proponho uma outra alternativa. Conselho, nós temos a comissão na Câmara que vai debater isso ponto a ponto. Designe, por gentileza, 2, 3, 5 pessoas que participem das reuniões, compareçam às reuniões, falem em nome do Conselho e não reclamem depois. Porque, gente, na hora da gente debater no Conselho, e isso é normal, porque a gente vê também os debates aqui na Câmara, é normal, não é uma crítica ao Conselho, é uma crítica ao problema de participação popular que a gente tem na nossa sociedade. Na hora de debater, eu exijo isso, eu quero aquilo, então vamos lá para a gente colocar isso na prática. Aí não vem. Então, falando da reunião aqui hoje, onde estão todos, isso está divulgado, onde estão todas as pessoas que deveriam estar aqui para discutir, né? E daí, se a gente deixa passar uma bobeada qualquer, vão nos cobrar como se a gente tivesse responsabilidade total sobre o problema. Como é que a Câmara derruba, lá não tirou a palavra rodeio, que era o que segurava, né? Então, acho que a gente precisa, são sugestões, presidente, o encaminhamento é seu, né? São sugestões para que se fortaleça a comissão da Câmara que está debatendo isso. Aqui esse é o fórum. Se o Conselho tiver alguma coisa que ele vê lá que é absurdo, que não pode, ele chega e conversa. Presidente, estamos com esse problema aqui e tal, e claro, depois vai ter a discussão, vamos ver e cada um colocar seus pontos de vista para a gente evoluir, né? Mas da minha parte, assim, eu acho que a alteração que o Paulo fez foram para ser mais global, para ser maior, mais abrangente. Essa questão dos animais silvestres a gente precisa tratar também de uma maneira mais global, que a gente está com sérios problemas em Campinas, e para que a gente tenha uma estrutura legal para que a gente possa criar a coordenadoria de animais silvestres no próprio departamento, né? E para isso a gente vai ter que ter uma legislação, ter algumas coisas para atuar, né? E a gente está precisando de uma lei para chegar no Taquaral no domingo e proibir, chegar lá e impedir aquelas vendas absurdas, então não tem sentido. Venderam um animal com leishmaniose lá há pouco tempo, um criador de Sumaré. Então está vindo o pessoal de Sumaré, da região toda, uma outra cidade que não tem sentido, porque eles não têm fiscalização, porque se fosse daqui, poderia até ter, se fosse o caso, né? Mas estabelecer essas coisas. Eu acho que está no caminho certo e que a gente precisa fazer isso rápido. Da minha parte, pode contar sempre comigo
como sempre estivemos juntos. Eu tenho certeza disso e da seriedade do senhor. E fica já avisar minha assessoria que na próxima reunião eu quero que vá ao convite do teu conselho, que peça que venham 3 pessoas de lá, no máximo 3 pessoas, também porque se vier todos aí, cada um com uma ideia, fica difícil, né? Para que nós possamos fechar. Agora eu ia trazer uma proposta à comissão, de nós agora, até o dia 15 de novembro, antes do dia 15, nós fazermos, eu digo antes do dia 15, para que nós levemos as datas para o diretor do departamento, para que nós possamos marcar uma data. Agora, seria uma tarde toda, para nós, de fato, item a item, ponto a ponto, animais silvestres. O senhor falou uma coisa muito séria agora, nós sofremos a interferência de região metropolitana, então nós temos a interferência de cidades satélites. E nós temos uma lei que ela se aplica em Campinas. De repente vem alguém aqui com um animal que não tem a proteção que tem o animal de Campinas, para tentar interferir aqui. Nós precisamos sim pensar em alguma coisa que dê um fecha nisso. Porque nós, é um assunto totalmente diferente, mas nós vemos aí o comércio informal de Campinas, se nós formos olhar, 80% deles moram em Hortolândia, Sumaré, e vêm trabalhar em Campinas. Tira o emprego da pessoa de Campinas. É a mesma coisa aí. Nós não podemos deixar que as cidades satélites venham interferir na aplicação das leis no município de Campinas. Então nós vamos fazer um fecha assim, nós vamos ver algum item. Queria pedir ao vereador Paulo Búfalo para que pensasse num item para nós darmos ter um botão de segurança para que nós possamos ter o controle disso, porque senão é em vão o nosso trabalho. Presidente, se permite uma parte? Pois não. Essa questão, nós temos feito palestras nas cidades da região, inclusive no Parlamento Metropolitano, que envolve as câmaras municipais. A sugestão seria o seguinte: quando a gente fechar o nosso estatuto, se a gente pudesse visitar oficialmente a Comissão de Defesa dos Animais, visitar a Câmara Municipal de Valinhos. Vamos lá levar uma cópia do nosso estatuto. Quer dizer, quais são as cidades que a gente abrangeu? Acho que umas 19, 20 cidades mais próximas. A gente poderia fazer uma visita oficial a essas câmaras municipais e lá os vereadores que estiverem mais ligados à causa, a gente levar uma cópia, dizer, olha, nós temos uma contribuição que nós fizemos lá em Campinas que é para a nossa realidade. Tem alguma coisa que eventualmente vocês possam utilizar daqui, que tenham interesse em usar? Né? Eu acredito que, pelo que nós vimos em Cosmópolis, pelo que eu vi em Limeira, Sumaré, com a presidente Tuca, que é Tuca Sugirara, que é a presidente do conselho de lá, muita coisa eles com certeza gostariam de fazer, até para fechar o cerco, porque a gente fecha aqui e vai sobrar mais para lá. Então eles vão ter que fechar na região também para dar uma alinhavada. Se fizermos fechando isso, a gente sair aqui alguns dias da semana e fazer algumas visitas, acho que seria... Eu acho interessantíssimo isso, porque o animal daqui é o mesmo, tem que ter o mesmo direito que tem aquele animal lá de fora. Eu acho que nós não podemos ter esse carinho que nós temos apenas pelos nossos, né? Eu defendo a vida humana, e animal tem mais a vida humana. Eu sou contra o aborto em Campinas, mas também sou em São Paulo, sou em Brasília, sou no mundo todo. Então nós não podemos ter um amor condicionado apenas ao nosso convívio, né? Então eu aceito sim, e inclusive nós precisamos fazer muitos, quando for fazer a tiragem, muitos números, para nós enviarmos para o Brasil todo, mandar para todos os presidentes de Câmara, mesmo que fora de São Paulo, porque assim nós vamos lançar uma semente positiva dentro do nosso país para a causa animal. Quem sabe um dia o Brasil inteiro, eu sei que Barretos não vai nunca aceitar, Jaguariúna nunca vai aceitar, mas nós acabarmos com os rodeios, porque nós vimos Valinhos aí, que beleza, a luta foi, eu sei que o César está por trás ali, né? Mas eu tenho certeza que enquanto nós tivermos pessoas combativas, pessoas que expõem aquilo que pensam, que têm um coração correto, o fruto é esse mesmo, nós tentarmos trazer para o nosso país essa essência. Não aposta em Barretos e Jaguariúna, não. Não aposta não que em 10 anos não teremos mais em Jaguariúna e em Barretos. Pode escrever.
Que os anjos... E por uma questão simples, a gente já está vendo que pode fazer o mesmo espetáculo sem ter a prova do rodeio e continuar com o mesmo espetáculo com os artistas que são excelentes, com toda aquela estrutura toda bonita. Porque a estrutura toda, hoje, o rodeio em si, ele significa menos de 20% de um espetáculo todo daquele. Então não há necessidade da gente fazer uma bobagem daquela para justificar a estrutura toda. A gente evolui até lá. Em 10 anos a gente vai dar uma melhoradinha, se Deus Que quiser. os anjos digam amém. Já tem gente que fuma sem fumar, né? Já tem um cigarro eletrônico agora, né? Então, que aconteça mesmo. Eu acho que existe uma posição da comissão de nós tentarmos essa reunião com a primeira quinzena, que é algum dia preferido, assim, se é uma tarde, uma segunda tarde, uma sexta tarde, uma quinta tarde. Ou tem algum óbice assim? Melhor que seja um dia que não tenha sessão, né? Porque sempre a gente tem projeto para analisar, fica mais complicado. É uma quinta ou sexta-feira, acho que seria o melhor dia, né? Eu vou fazer, então, Pode pedir... ser que num dia só a gente não consiga, porque se for fazer item a item, são mais de 100 itens, pode... Mas assim, a gente faz o melhor que puder, depois marca na semana seguinte, para esgotar. vou pedir para a assessoria uma quinta-feira, então, porque se for o caso a gente marca na quinta e... tá bom, então amanhã nós matamos. Presidente, por experiência, a gente já viu o seguinte, que se a gente pegar dos 100 itens, primeiro, tá tudo ok e tal. Segundo, tudo ok e tal. Terceiro, não, isso eu acho, você acha tal. Você também acha. Então, peraí, deixa o terceiro. Limpamos, Isso. aí depois... Tem controvérsia. E a coisa já começa a dar uma... Aí se vier uma coisa com sugestões do conselho, você já tem, né, já tem as sugestões do Paulo Anselmo, sugestões do conselho, alguns outros, apresentam alguma coisa. E nesse dia é o dia ideal para se apresentar as sugestões. Quer dizer, tem no gabinete do Paulo, tem no conselho, tem da Neuza, tem o meu, tem do Carlão, se tiver alguma sugestão. Todos, do Rossini também. Tendo alguma coisa, nós temos que apresentar nesse dia mesmo e fecharmos alguma coisa. Se não pudermos, se houver ainda alguma coisa a discutir, não há pressa não. Vamos fazer a coisa certa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu acho que dá para matarmos, sim. Perfeito. Só uma sugestão. O senhor quer falar aqui? Eu acho que assim, o conselho tem que ver as propostas que virão deles, mas eu acho que a reunião do conselho a gente não podia limitar, sabe? Se quiser participar mais gente do conselho, até para acompanhar o debate, ou gente que não é do conselho, mas é da causa animal, só para a gente não restringir aí. A nossa preocupação é aquilo que o Flávio disse, porque às vezes nós precisamos fazer alguma coisa que seja depois concreta, né? Porque se nós passarmos vamos dizer assim, vem 10 pessoas, cada um com uma ideia, depois nós fazemos uma peça, aí aquele que acha que não é bem daquele jeito, que não, mas eu dei ideia e não deram, então eu vou desconstruir isso aí, é ruim. As pessoas às vezes têm que entender que são questão de adaptações, que nós temos que estar sujeitos a adaptações, né? Presidente, mas estou metendo a pá no meio a história aqui. Se fizermos uma reunião, por exemplo, aqui no plenarinho, para discutir isso, e quais ONGs quiserem participar, sem problema. Quais ONGs, olha, estamos debatendo aqui e tal, todos que quiserem opinar serão ouvidos e podem surgir até argumentos que a gente eventualmente não tenha levantado, né? Agora, de uma maneira geral, não vejo que possa ter assim, uma discrepância tão grande, porque a gente já está debatendo isso há alguns anos, então não vai ter, só seria uma maneira de abrir uma participação maior. Acho que não teria um nível de interferência, de uma desconstrução, não. E se tiver também, a gente identifica isso facilmente, e se for o caso, a gente vai no voto ali e a gente resolve isso no voto, porque a maioria, com certeza, é a favor da melhoria. E se tiver um ou outro, a gente tem que tratar como no devido local, não deixar a gente atrapalhar. Mas acho que não teria isso. No caso da reunião da comissão, o direito a voto é a comissão. O conselho, o nome já diz, o conselho nós temos que nos aconselharmos a ele. As ONGs, nós vamos pegar o lado prático delas, é muito bom também. Eles podem sugestionar, nós podemos acatar aquilo que é bom, aquilo que for extrapolar, quer dizer, tem alguma coisa que nós não vamos colocar, aquilo que o município não pode fazer, também não adianta. Não vamos jogar pedra na lua, não, né?
Mas vamos fazer aquilo que é possível. Se é para ouvir, vamos ouvir. Mas com direito a voto é só a comissão com 5 votos, né, que nós temos. Isso, mas ouvindo, né? Ouvindo. Porque vocês ouvem, se a gente tiver um bom argumento, os 5 vão com certeza acatar, né? Sim. Tá bom. E ficaria bonito, múltiplo, bem aberto, né? Então eu peço à assessoria que já faça hoje contato com o seu Paulo e diz, olha, nós vamos ter até o dia 15, quinta-feira, dia tal e dia tal. Qual dos dias é possível? Aí ele fechando, já marquem o plenarinho e nós fechamos. Então nós faríamos uma reunião das 13h30 até 17h30, nós marcamos. Até, não significa que vá até, mas se necessário for, até 17h30. Depois, não deu, tá bom, então na sexta-feira amanhã pode ser? Aí nós vemos a casa, nós vemos tudo. Ótimo. Eu posso levar, amanhã à noite nós temos reunião do Conselho Municipal, eu já posso levar esse seu convite para que o Conselho venha representado e, se for o seu desejo, que as ONGs que queiram participar também estejam. Então, uma coisa é o convite para o Conselho. Sim. E outro para as ONGs que quiserem. Aliás, é interessante, Flávio, se você puder nos ajudar, sim, passe para a nossa assessoria os contatos das ONGs e os endereços nós fazemos formalmente. Tá bom, passo sim. Pode passar, nós fazemos formalmente, em nome da comissão, e nós fazemos esses convites e vamos discutir, sim. Tá ótimo, eu agradeço. Mais alguma coisa? Bom, então agradecendo a presença do vereador André Von Zuben, Paulo Búfalo, Deus do São João, meu amigo Flávio, aos assessores, o Lúcio representando o vereador Carlão, você representa, não está representando o Rossini não, né? Não, né? Tá. E o Rossini justificou anteriormente, dizendo que não poderia mesmo, que ele tinha um compromisso profissional mesmo pela Câmara, uma outra reunião, então ele não, Conselho Antidrogas, então ele não pôde estar presente. Mas agradeço a minha assessoria, o pessoal da TV Câmara, e dizer que nós não cansaremos jamais de discutir todo e qualquer projeto na cidade de Campinas, principalmente aqueles que não têm voz nem vez. Agradeço e às 11 horas estamos encerrando a presente sessão. Obrigado.